Vamos agradecer por mais uma noite de encontro, uma noite de estudos, aqui unidos em coração, em mentes, sempre buscando compreender e aprofundar o nosso sentimento e os nossos pensamentos frente a todas as leis do nosso Pai maior, eterno, que todo esse seu amor possa ser absorvido por nós cada dia mais, frente aos nossos desafios, frente às nossas missões, e que possamos cumpri-las com todo amor, com todo entendimento da fraternidade e da caridade que o nosso Mestre nos mostrou, esteve aqui nos exemplificando e está conosco até hoje, emanando essas energias do seu coração puro, do seu espírito iluminado. Agradecemos por mais essa oportunidade de estar reunidos com esse grupo tão caloroso, tão amistoso, e que toda essa energia aqui reunida e emanada chegue aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos que estiverem precisando nesse momento de um acalento, de sentir todo esse amor e o entendimento por essas leis eternas e universais trazem aos nossos corações. Damos assim por iniciada a nossa reunião do NEP Casa com o Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, olhem, vamos fazer então a nossa leitura integral do texto. Vamos pedir aqui um voluntário que possa agarrar no livrinho e fazer a leitura integral, como é hábito, da nossa passagem. Sílvia, faz favor. Boa Posso noite. fazer? Boa noite. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Araão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Irá adiante dele, no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel.
o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar, até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou, para anular minha desonra perante os homens. Muito bem. Muito obrigado, Silvia. Então, nós vamos agora ler, portanto, os primeiros 7 versículos, né? Primeiros 7 versículos, não, até ao 7, é para depois encadearmos o nosso raciocínio, porque nós, a semana passada, tivemos aqui algumas dúvidas sobre aqui este versículo 7. Portanto, vamos fazer aqui um resumo, que é para depois enquadrar o versículo de hoje. Então diz assim: nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Araão, se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem de seu turno. Portanto, vamos parar por aqui e vamos então começar aqui com os nossos resumos. Ou seja, vamos acrescentando, cada um possa dar a sua interpretação ou o seu resumo daquilo que vamos fazendo, e em cima daquilo que vamos dizendo, vamos trabalhando o novo versículo, está bem? Mas convém sempre que a gente faça esta contextualização, para depois então trazermos já algumas ideias que vão ser, ou seja, nós vamos construindo ideias em cima de ideias já pré-existentes, ok? E é um pouco por aí. Portanto, vamos adicionando elementos para chegarmos no final e termos uma grande percepção, uma percepção macroscópica da, da, da passagem. Assim sendo, quem é que quer avançar aqui, então com um breve resumo daquilo que já falámos até aqui, para que nós possamos entrar no versículo com mais segurança. Vamos lá. Bora lá. Deixa-me só ir buscar ali o livro. Podes falar, que eu estou a ouvir. Então, a gente primeiro analisou o contexto desse momento, desse anúncio do nascimento de João Batista. Existe o contexto material, o contexto histórico e o contexto espiritual desse acontecimento. Era um momento do reinado de Herodes, que era materialista, dominador, agressivo, ali dominado pela cultura e hábitos do Império Romano, mas, ao mesmo tempo, a psicosfera espiritual, o plano espiritual já estava preparando essa vinda do Messias para para que fosse trazido essa nova revelação. Então já estava tendo essa preparação no plano espiritual há muitos milênios, e ao mesmo tempo que tinha toda essa agressividade, essa materialidade, também se viam muitas alterações aí no panorama ali cultural também, muitas produções culturais, e uma tranquilidade, não havia guerras, uma dominação muito forte, mas sem guerras.
Era, e era o tempo chegado, então, para essa segunda revelação, o tempo da maturidade aí da humanidade para chegar no tempo certo, essa revelação. E Zacarias, então, era um sacerdote que tem o conhecimento de toda essa dinâmica e cultura da religião ali, do judaísmo, e tinha toda essa preparação para ter esse entendimento. O casal, né? O casal era um casal que cumpria ali os preceitos do Senhor, eram almas iluminadas, tinham a obediência, a resignação do cumprimento dos seus deveres, e as leis divinas, e, e eram totalmente fiéis a Deus, independente do que lhe estava acontecendo ou não, ali que as suas vontades não estavam sendo feitas, né? O que mais que eu anotei aqui? E tinha também a questão da Elizabeth, né? Do contexto da mulher ali, que ela estava totalmente exposta ali a essa sociedade que cobrava essa fertilidade, essa maternidade, né, que se cumprisse dentro do casamento. Então, provavelmente ela sofria uma pressão muito grande por não conseguir ter esse filho, mas mesmo assim seguia resiliente, cumprindo o seu papel, e Zacarias também totalmente comprometido, e poderia ter, né, aí abdicado dela como esposa, escolhido outra esposa, mas não, eles confiavam nessa justiça divina que tudo teria um propósito. Eles não se desesperaram. Então, eles estavam fiéis entre eles e fiéis a Deus, apesar de não terem os filhos. E aí eu estudei um pouquinho a gravação do que vocês conversaram sobre filhos, o que foi falado. Não sei se você quer que entre já nisso, Felipe, ou alguém pode falar que participou. Hum, Pronto, então se calhar vamos deixar aqui em stand-by o 7 e depois fazemos se calhar um breve resumo só do 7, que é para depois, se for o caso, entrarmos depois no 8, está bem? Muito bem, outra pessoa a falar sobre aqui um resumo, para trazer aqui outras ideias para complementar aquilo que a Patrícia já disse. Se faz favor. Tenho aqui duas vítimas já preparadas. Uma delas vai já avançar. Muito bem. Obrigadinho. Então, relativamente ao que a Patrícia referiu, eu vou só acrescentar relativamente aqui aos mandamentos do Senhor, que também foi aqui um dos nossos estudos, no 1.6, que ficou, e que é, no fundo, o movimento vertical que nos liga a Deus, que é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós próprios. Esta frase, estas três palavras, mandamentos do Senhor, ficou. Então, amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós. É só isso. E depois Jesus dizia: faz isso e viverás. Viverás para sempre. Exato. Muito bem. Então, e a minha segunda vítima? Tá, não sou de intrigas, mas está de fones brancos. Quem é quem? Usa barba, tem bigode. Será o Fábio? Não sei. Não sei se será ele. Então, vamos lá. Isto ainda Vamos anda lá. aqui assim meio atabalhoado, mas vamos tentar dar aqui qualquer coisa. Exato. Pronto, no texto sabemos que podemos começar pelo tempo de Herodes, para nos
centralizar no tempo e no espaço, digamos assim. Herodes, que era o rei da Judeia, e que sabemos que ele era esperto, perspicaz, nomeadamente na guerra. Era uma pessoa considerada má. E nesse tempo desse rei mau havia um sacerdote chamado Zacarias, que já sabemos que é uma pessoa boa perante Deus, que o amor de Deus, que ama Deus com todas as suas forças, como a sua mulher, Elizabeth, que era descendente de Arão. Sabemos que Arão também era sacerdote. Os descendentes de Arão eram sacerdotes. Pronto, éramos justos perante Deus, de modo irrepreensível. São pessoas honestas e são pessoas exemplares. Observam os preceitos e mandamentos do Senhor, que é o que eu acho que já tinha dito, que é amar o Deus com todas as suas forças. Fábio, eu ajeitei o teu som, aí a ficha. Exato. Já soube bem. Peço desculpa. Pois no 7 não tinham filhos, depois é para depois, não é? Pronto, ainda estou um bocadinho. Não faz mal, a ideia é mesmo Perdido, essa. pronto, não, A ideia é que a gente não tenho possa aqui. falar livremente, sem julgamentos e trazer aquilo que a gente tem. Estás a ver, Fábio? Portanto, não te preocupes com isso, está bem? Tá bom. Então, e a Fernandinha Malva? O que é que tem a dizer sobre o texto? Não tenho, eu tenho estado ausente, apesar de ter visto as gravações, mas pronto, aquilo que neste momento me veio à memória penso que terá a ver com o último e aquilo que eu trago à memória exatamente é o exemplo deste casal, que apesar das adversidades que a vida lhe propôs, se mantiveram sempre unidos, se mantiveram fiéis aquelas que eram as leis divinas e tão fiéis que depois vem agora este versículo 8 e pronto, este realmente foi aquele que me tocou mais a mim. Não... Bem, obrigado, Fernanda. Muito bem, tem a Silvinha Freitas, o que é que tem a dizer? A fé, né? A fé desse casal que por muito tempo, né? Pensando, a gente conversou muito também sobre a questão da mulher na sociedade na época, a questão dos filhos, né? Da importância dessa descendência para o povo judeu e mesmo eles não tendo, não deixaram de trabalhar, não deixaram de ser dedicados, não perderam a fé, né? A questão também muito forte porque Zacarias poderia, né, deixar Elizabeth desposar outra e ele não fez. Então essa fidelidade realmente, eu lembro da gente ter também conversado sobre a descendência deles, né, mostrando também essa questão da moralidade, da espiritualidade. Lembro também que a gente falou muito sobre essa questão de ser justo perante a Deus e perante também a sociedade. E falamos bastante, a princípio, da questão do reino de Herodes, né? Que com essa questão assim, que tão materializado, mas ao mesmo tempo preparando para uma era de muito amor, que era né, a chegada de Jesus à Terra. Então, o que traz para a gente, às vezes, esperança, né? Porque às vezes a gente está tão pessimista diante da realidade, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo momentos tão tensos, assim, está uma eleição muito polarizada,
Então, aí a gente, né, fica naquela apreensão e de repente fala assim, calma, porque nem tudo está perdido, ó. Estuda aqui, mas tem coisas muito maior, muito melhor sendo preparadas, né? E eu acho que era bem esse momento também aí desse reinado de Herodes, né? Muito bem, obrigado. Muito bem, então, e mais alguém quer dizer algum contributo? Estes são contributos à força. Aqui, só um comentário. No Exato. início fica todo mundo tímido, né? Depois Exato. vai dando o horário, Então, toda a gente claro. vai se soltando. Muito bem, então, tempos eram chegados, não é? Tempos eram chegados, há todo um planeamento espiritual, há todo um tempo que é para acontecer as coisas, e é chegado o tempo em que a vinda do Cristo já estava a ser preparada. E a vinda de João Batista prepara os caminhos, abre as veredas para a vinda do Nosso Senhor, não é? E, portanto, esta história começa com este início, que estávamos durante uma era sobre o domínio de Roma, sobre uma perspectiva de liderança materialista, e há de vir uma nova forma de liderar, uma nova era, que é a era do amor, que é a chegada de Jesus ao planeta Terra. Então, temos aqui o nosso casal, Zacarias e Elizabeth, que estão vinculados à espiritualidade, não é? Portanto, estão vinculados ao trabalho religioso, sobretudo Zacarias tem responsabilidades no templo, e eles vivem um drama de quererem ter filhos, mas que, do ponto de vista aqui do texto, ainda não têm, não é? Portanto, vivem esse drama e todas as consequências da cultura judaica de viver sem filhos. Por exemplo, uma mulher que vivesse sem filhos era uma mulher que, do ponto de vista judaico, acabava por se estar amaldiçoada, e um próprio sacerdote que não tivesse filhos também era um sacerdote bastante mal visto na sua, ou seja, na sua turma, na sua... Eu confesso que vivo aqui um bocado de dificuldade porque sobre este entendimento da cultura judaica, porque isto requer alguma pesquisa e algum estudo sobre o que era um sacerdote, como é que eram aquelas questões todas, e nós não tendo isso como base de trabalho, as nossas interpretações ficam mais difíceis porque não conseguimos perceber o que é que acontecia, quais eram os objetivos propostos ali naquela história. Então o que é que eu fiz? Fui à procura. Fui à procura, mas como tenho tido muito pouco tempo, encontrei aqui um vídeo que eu gostava de vos passar, que traz aqui mais algumas informações. Portanto, como um dos princípios do NEP é o diálogo interreligioso, e portanto nós vamos buscar comentários também a outras religiões, desde que elas possam contribuir. Portanto, aqui ninguém é contra religião nenhuma, então fui procurar uns vídeos, e há aqui um pastor evangélico que fala sobre esta passagem, sobre esta parte mais técnica daquilo que acontecia no sacerdócio. Portanto, vamos passar aqui um excerto, não vamos, porque a palestra dele é de uma hora e tal, mas estive aqui a ouvir um bocadinho e pode contribuir para a nossa reflexão depois, está bem? Então vou partilhar aqui o vídeo convosco. Deixa-me cá ver se eu consigo ir buscar aqui. Ora, ok, está para aqui a minuto 4, depois faz aqui. Pronto, ele depois, chega aqui a uma altura, começa a entrar mais numa parte técnica da religião, não é? Mas isso depois já não nos interessa tanto, mas enquanto ele vai falando do texto e da... Isto é outra coisa. Nós, quando vamos à procura, portanto, temos que fazer sempre um filtro, não é? Porque a linguagem utilizada numa palestra evangélica ou protestante, o que quer que seja, tem uma determinada linguagem. Às vezes eles estão a dizer exatamente o mesmo que nós, mas na verdade dizem-no com outras palavras ou de uma outra forma. Portanto, temos que ter sempre este filtro, mas também
não julgar no sentido de se é melhor ou se é pior. Portanto, é diferente. Um sacerdote chamado Zacarias, Vou voltar a ler. Vamos ver da daqui em ordem de diante. Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma breve exposição, não serei exaustivo, até porque esta mensagem, ela está sendo ministrada em primeira mão. Passei algumas horas lendo, estudando, fiz algumas anotações das quais eu vou me recorrer a elas, mas se por acaso eu me perder na mensagem, vocês se encontram. O evangelho é muito simples, dá para voltar correndo para lá. A temática desta mensagem é falar um pouco sobre o ministério sacerdotal de Zacarias. Durante a leitura nós percebemos algumas falas, por exemplo, este versículo de número 8, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, vem um versículo 9 e diz que, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo. Como que isso acontecia? Do que Lucas está falando quando vai tratar do ministério sacerdotal de Zacarias? E na verdade, queridos, isso começou no Antigo Testamento, no reinado de Davi, quando nós lemos o primeiro livro das Crônicas, seu capítulo 24, seu versículo 1 até o versículo 6, nós vamos encontrar Davi dividindo o trabalho sacerdotal em 24 turmas ou turnos. Isto já sabemos. Quando você lê 1 Crônicas 24, principalmente o versículo 6, você vai descobrir que da casa de Arão veio Eleazar e Itamar. Da casa de Eleazar veio 16 turmas, e da casa de Itamar 8 turmas, totalizando as 24. Essas 24 turmas eram subdivididas para oficializar lá no templo como sacerdotes.
Quando lemos 1 Crônicas 24, versículo 10, descobrimos da onde Zacarias vem. Ele vem da casa de Abias, que é na ordem o 8º na turma. Se você estivesse lá e fizesse parte das 24 turmas, você ia ter que esperar chegar a sua turma, a sua casa, e quando chegasse a sua casa, ia lançar sorte para ver qual da casa teria o privilégio de oficializar no templo por um espaço de 1 semana. Geralmente, quem era privilegiado por conta da sorte, oficializava 1 semana, voltava para casa, e agora tinha que esperar 1 ano para ver se a sorte ia cair de novo na sua casa, que é a sua turma, para ver se caía nele novamente. Então a tarefa e a esperança era muito grande. Você tinha que esperar cair a sorte na sua turma, para depois cair na sua casa. E sendo você o escolhido, você tem 1 semana para oficializar. Casa. Aí você entende o texto de Lucas. Então, ver, ele está aqui a explicar o funcionamento do sacerdócio, ou seja, o que é que está a acontecer aqui? Ele está a explicar como é que funcionava, para manter o templo em Jerusalém, não é? Como é que funcionava os sacerdotes e como é que eles se organizavam. Havia então estas 24 turmas, divididas em 8, não é? E depois, dentro da turma que ficava responsável, era sorteado ainda uma pessoa para tratar aqui das questões do templo. Portanto, é interessante esta parte. Capítulo 1, versículo 23. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Aqui ele ia esperar mais 1 ano para todo o processo acontecer de novo, mas tinha que cair a sorte. Senão, uma próxima turma, uma próxima casa seria escolhida. Aprove Deus, pela sua providência divina, preparar para que nesta ocasião a casa escolhida fosse a de Lucas 1, verso 5, na ordem de Abias. E nesta casa caiu sobre Zacarias. Zacarias, um sacerdote, muito bem casado. Fábio, tu arranjaste uma imagem que tinha as 24 ordens, não foi? Tinha as 24 ordens e tinha lá os nomes das ordens. Se calhar fazíamos aqui um parênteses aqui, mostravas tens aí, por acaso não tens aí Tenho que confirmar, a ver se essa tenho imagem, aqui. vê lá. Então vai procurando aí enquanto vamos vendo aqui o vídeo. A nossa irmã Isabel, e por interessante em Isabel é que ela, além de ser esposa de um sacerdote, vem também de uma linhagem de sacerdotes, porque ela é uma das filhas de Arão, ou seja, vem da casa de sacerdotes. Então vejam, Elizabeth vem também é filha também de um sacerdote, ou seja, ambos são filhos de sacerdotes, ambos de turmas diferentes, aparentemente. Vamos lá ver. Um sacerdote, quando ia casar, ele precisava casar com uma virgem, e isso para ele era uma exigência, porque ele era sacerdote. Zacarias tem 2 honras. Primeiro, que ele casou com uma virgem. Segundo, que ele casou com uma das filhas de Arão, que também vem de uma linhagem de sacerdotes. Então são 2 honras que pesam sobre Zacarias. Quando ele começa a oficializar, o Lucas é perito
em mostrar quando começou. Capítulo 1, verso 5, ele diz que ele inicia o ministério dele no tempo de Herodes, o rei da Judéia. Herodes aqui nasceu no ano 74 antes de Cristo, aproximadamente, e no ano 37 antes de Cristo começou a reinar sobre a Judéia, e o seu governo foi até o ano 4 depois de Cristo. Herodes era maquiavélico, truculento, tirano, assassino de crianças. E num palco como esse, Deus levanta um sacerdote para manter o equilíbrio. Se de um lado tem um rei que é mau, truculento, assassino, do outro lado tem um sacerdote. E esse sacerdote, em Lucas 1, verso 6, é justo perante Deus. Ele anda sem repreensão. Ele guarda os mandamentos e os preceitos do Senhor. Ele e a esposa dele é uma carta viva, é um testemunho vivo. Quem olhava para este casal enxergava Deus, porque embora avançados em idade, suas vidas eram uma mensagem diante da sua sociedade. Quando Deus escolhe Zacarias e ele começa a desenvolver o seu ministério sacerdotal, ele começou a passar por algumas fases, e a primeira delas que eu vou intitular aqui no ministério sacerdotal de Zacarias foi um período de uma grande tragédia. Observe, ele é da casa de Abias, a sorte caiu sobre ele, é o momento dele ministrar, dele servir. Ele vai para o templo e vai ficar lá 7 dias oficializando. Ao terminar os dias do seu ministério, ele vai voltar para a sua casa. A esposa dele vive maus momentos, porque Lucas capítulo 1, verso 7 diz que eles não tinham filhos. E só essa frase, não tinha filhos, já é um problema. Por quê? Porque Zacarias é sacerdote, e sacerdote sem filhos na cultura judaica seria o mesmo que dizer é sacerdote, mas não tem comunhão com Deus, porque na 7 pecados. Olha o significado. Estão a ver que o Zacarias acaba por também ter aqui um peso, não é? Porque sacerdote sem filhos, na cultura judaica, é um sacerdote sem comunhão com Deus. E esta questão da comunhão com Deus na cultura judaica é muito importante, porque é a aliança do ser espiritual que somos com Deus. Por outro lado, a Elizabeth também tinha esse calcanhar daqueles, não é? Que acabava por ser estéril, e portanto mulher que era estéril era uma mulher que era amaldiçoada por Deus. Portanto, eles dois vivem uma vida justa, né? Vivem uma vida dedicada ao Senhor, mas do ponto de vista da sociedade onde estão inseridos, pese embora seja um exemplo ao nível do comportamento, levam com o ónus de terem estas condicionantes. Portanto, um por ser sacerdote e não ter filhos, e outra por ser mulher e ser estéril. Que classificavam um homem distante de Deus. E eles classificavam, por exemplo, um judeu que não tivesse uma esposa teria dificuldade de um bom relacionamento com Deus. Essa é a cultura. Segundo lugar, um judeu tendo uma esposa, mas não tendo filhos,
também teria uma grande dificuldade de ter um bom relacionamento com Deus. Agora imagine, ele é sacerdote, ele é aquele que apresenta diante de Deus o povo. Como que o povo vai acreditar nele se ele não tem filhos? Porque é uma cultura, eu tenho que respeitar o que a cultura dizia a respeito. E isso na mente de um sacerdote, no caso do Zacarias, era um peso. Então vejam bem, o que é que nós temos aqui? Temos uma questão cultural, que é a pressão que é exercida das pessoas sobre eles e efetivamente aquilo que vai no coração deles, que é completamente diferente. Eles amam a Deus, atendem aos preceitos de Deus, mas a cultura judaica é como que se repreendesse a sua própria vida. Então, é muito interessante observarmos isto. Vamos lá. Porque ele oficializava, mas não tinha filhos. Ele era sacerdote, mas não tinha filhos. Ele fazia a obra de Deus, mas não tinha filhos. Ele temia ao Senhor, mas não tinha filhos. Ele guardava os preceitos e os mandamentos do Senhor, mas não tinha filhos. Dentro desse pensamento, a mulher dele, Isabel, sofria pela questão do Antigo Testamento, que enxergava a mulher estéril como uma mulher amaldiçoada por Deus. A situação de Isabel não era fácil. Olha as palavras dela em Lucas capítulo 1, verso 25. Lucas 1, 25, isso já depois que Deus operou um milagre. As palavras é dela: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ou seja, para tirar a minha vergonha. O sentimento dela, o emocional dela estava afetado, essa área da vida dela. Ele sacerdote, ela esposa de sacerdote, mas não gera. Por favor, me ajude a pregar. Diga: tipologia bíblica. Zacarias aqui, ele representa o ministério. Pronto, ele aqui já entra aqui numa parte mais simbólica da sua própria teologia, já não nos interessa tanto. Mas pronto, este contributo que este pastor deu, portanto, já nos ajuda aqui bastante a compreender aqui este contexto. Portanto, o Zacarias está aqui, portanto, foi sorteado para servir no templo, não é? E é neste contexto de serviço no templo que aparece depois então o anjo, que aparece. Mas reparem que ele vai servir no templo com todo este background, né? Com toda esta pressão sobre si mesmo, cultural. Mas o que é mais bonito disto tudo é que, independentemente de todas estas questões, eles não deixam de servir a Deus. Não desistem. Isto é um símbolo do quê? De todas as dificuldades que cada um de nós possa passar no serviço do bem, nos nossos estudos espíritas, nos nossos vínculos com o trabalho. Pese embora a gente tenha muitas dificuldades, quem espera por Deus acaba a ser sempre o quê? Abençoado. E eles são abençoados com o filho, não é? Mas nesta altura, portanto, não sabem aquilo que vai acontecer, se vai acontecer, se não. E eles permanecem fiéis. E isto é de uma riqueza espiritual muito grande. Porque quantas vezes nós, à mínima contrariedade, queremos desistir? Quantas vezes nós, quando os eventos parecem contrários, somos os primeiros a vacilar, não é? Quantos de nós, portanto, a partir do momento em que começamos a ser um bocadinho espremidos, vamos logo e cedemos logo. Então, eles mostram-se muito fiéis a Deus, e isso é muito bonito de observar neste casal, que são de facto um símbolo de fidelidade e de entrega e de perseverança. Porque uma coisa é aquilo que a gente quer para a nossa vida, que neste caso eles queriam muito um filho. E outra coisa é o tempo de Deus para acontecer aquilo que muitas vezes nós queremos para a nossa vida, que há uma grande diferença
Então nós temos que aprender com eles a esperar pelo momento de Deus, não é? A esperar para que as coisas aconteçam. Eu lembrei-me disto, porque nós vamos fazer um almoço. Vamos fazer um almoço no domingo, e o almoço no domingo tem como objetivo nós irmos ver um espaço para ser um potencial abertura de uma casa com o Evangelho física, né? E agora estava-me aqui a lembrar do tempo de Deus para que isso aconteça. Estão a ver? Que pode ser, mas pode também não ser. E o facto de não ser significa que não podemos ficar tristes com isso, ou não podemos ficar sensibilizados com isso, porque quando for o tempo para que isso aconteça, de facto vai acontecer. Então, que isso não nos possa abalar no sentido das expectativas que nós temos, para nos mantermos firmes no trabalho com Deus, como Zacarias está portanto, aqui no trabalho do templo, está bem? Ora bem, Márcia Maria, faz favor. Boa tarde, boa A noite a Márcia ligou a todos. câmara, tão linda, Márcia, muito bem. Obrigada pela generosidade. Felipe, olha aqui, eu fiz umas pesquisas aqui, algumas coisas, e eu quase cheguei a te contatar que eu precisava da sua ajuda aqui. Mas, primeiro, a respeito do que a gente conversou semana passada, e ainda sobre o item 1.7 e 1.8. Sim, sim. Tá? Então, eu encontrei um comentário, eu fui lá no NEP Brasil, Sim. e vi as referências de estudo das fontes que são colocadas lá. Exato. E comecei a pesquisar online os que têm PDF para que a gente possa pesquisar, porque é lógico que eu não tenho essa bibliografia toda em casa. Pois, claro. Então, eu encontrei o comentário de Craig Kinnear, e é um comentário bíblico que está lá no NEP Brasil como referência. E ele fala assim, se você me der um tempinho, à vontade. Ele fala bem ao encontro do que foi colocado aí. Ele fala assim: os termos que Lucas usa para descrever Zacarias e Isabel são os mesmos que o Antigo Testamento usou para outras pessoas justas. Então, a gente vai ver que, com isso, a memória para o povo judeu, quando olhava para Zacarias e Isabel, e via o casal como justo, então já traz toda uma referência histórica de similaridade com outros casais do Antigo Testamento. Ele puxa isso. Aí, tal como Noé, ele cita lá em Gênesis 6:9, Abraão e Jó. Aí ele continua: quem lê as narrativas entende que, embora não fossem moralmente perfeitos ou completos, e aí ele cita Gênesis, Jó, eles não violaram qualquer dos mandamentos da lei. Então, isso aqui eu achei um ponto bem para a gente ter em mente. Lucas usa este termo para desafiar a concepção errada que podia surgir da sabedoria convencional relativa à esterilidade. Ou seja, ele usa esse argumento deles serem justos como para se opor ao fato de não terem filhos. De serem amaldiçoados, vá. Exatamente. Mas como eles eram justos, e toda essa memória está no povo, dentro da comunidade, o Craig usa, que o Lucas usa esse termo, deles serem justos, para desafiar essa concepção. E ele continua: não ter filhos
era econômica e socialmente desastroso. Economicamente, porque o casal não tinha ninguém que o sustentasse na velhice. Pois. Socialmente, porque na lei a esterilidade era, às vezes, um julgamento para um pecado, e muitas pessoas assumiam a pior causa possível de um problema. Muitas pessoas assumiam que a esterilidade era um problema da esposa. Os mestres judeus geralmente insistiam para que o homem se divorciasse de uma mulher estéril para que pudesse procriar com outra. Então, aqui é o que ele fala sobre esterilidade. Exato. Depois ele segue com o termo idoso. Idoso sugere que tivessem mais de 60 anos. Aí tem outros que já não dizem essa idade. Pois. A própria idade proporcionava algum status social. Ou seja, o Tornava-se fato de anciãos. eles serem idosos, eles já tinham tido uma vida como justos dentro daquela sociedade. Então, aquilo, embora não tivessem filhos, aquele fato, o fato de já terem uma certa idade, lhes conferia um caráter Uma credibilidade. de isso. E ele diz aqui, ó, um status social. E, às vezes, era colocada entre qualificações ou virtudes. Contrário à sabedoria convencional, que é aquela de terem algum pecado, alguma coisa, por não terem filhos, contudo, Zacarias e Isabel são claramente justos. E os leitores judeus pensariam imediatamente nos justos Abraão e Sara, que eram estéreis também. Então, está trazendo toda aquela memória, né? O caso de Isabel foi especial como o de Sara. Ambas não eram somente inférteis, mas também de idade avançada para conceber. Aí ele termina o comentário dele sobre a esterilidade. Depois ele continua aqui. Sobre o fato de Zacarias ser sacerdote. E se você me der mais um tempo, eu achei Estamos à vontade, artigo que está no Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião. Ele faz um comentário para o Lucas, o nascimento de João Batista. E é um texto grande, eu separei 2 parágrafos aqui, que ele comenta sobre essa questão da esterilidade. Quanto ao nascimento de João, como era preciso que este impressionasse o espírito público desde o seu aparecimento na Terra, deu-se em circunstâncias particularíssimas, quais já serem velhos os seus genitores e a da mudez temporária de seu pai. Importa, porém, se atenda aqui, se bem que Isabel estivesse avançada em anos, sua idade não era tal que a impossibilitasse de conceber em conformidade com as leis naturais, o que, aliás, se depreende claramente das palavras que o anjo dirigiu a Maria, falando de Isabel, também em Lucas mais adiante, 1,36. O anjo se refere assim a Isabel, ela que é chamada estéril. Na sua concepção, portanto, nenhum milagre houve, pois não se verificou a derrogação de nenhuma lei natural. E ele continua. Zacarias e Isabel, casados desde longo tempo, muitos se afligiam com o não terem filhos, por ser o fato atribuído à esterilidade dela e constituir um opróbrio, ou seja, uma vergonha, uma punição, alguma coisa do gênero, né? Aos olhos dos homens, naqueles tempos. A condição de estéril na mulher. Então, a condição de estéril era uma coisa ruim para ela, conforme já comentamos aqui. Ambos, por isso, rogavam com fervor a Deus que concedesse um filho. Como prêmio da submissão perfeita com que os 2 guardavam os mandamentos, edificando a todos sua exemplar conduta moral,
o Senhor, tendo soado a hora do aparecimento do precursor, permitiu que para Isabel findasse a prova de esterilidade e que ela concebesse, a fim de que se desse o nascimento de João. Então, aqui, o Antônio Luiz Saião já fala na prova da esterilidade. Na última semana que nós nos reunimos, nós ficamos aqui num dilema. Num dilema. Ou era uma prova, ou era alguma coisa que já estava, ele seria uma missão para Isabel. Aqui ele coloca como prova, que a prova da esterilidade terminou. Por quê? Porque eles foram justos, porque eles não se rebelaram, porque eles seguiram sempre aumentando a sua fé, seguindo os mandamentos. Então, ele permitiu, e chegada a hora do nascimento de João Batista, da vinda dele, então foi permitido que se findasse para ela. E aí foi aí que eu fiquei em dúvida para que lado que nós iríamos, porque aqui ele fala na prova, como foi bem colocado, você nos trouxe no último estudo. E aí ficou esses dois textos. Depois tem alguma coisa mais sobre o sacerdócio aqui, nesse comentário bíblico, que é bem interessante de colocar, mas eu acho que a gente poderia fazer uma pausa aqui agora. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Tá bem, Obrigada. Obrigado. Já vamos passar aqui a palavra também à Sílvia. Nós, agora lembrou-me que nós também tínhamos falado de que a idade avançada, também há aqui uma simbologia espiritual associada a isto, que é os espíritos de idade avançada são espíritos nós falámos das almas velhas, não é? Já ouviram falar do termo das almas antigas, não é? Portanto, e o facto da alma ser antiga é o quê? É uma alma que, por ser antiga, já atingiu patamares espirituais um pouco mais elevados. E vimos que o facto de Jesus permitir esta prova e dar estes testemunhos a Zacarias e a Isabel, significa que, portanto, tudo aquilo que decorre do nascimento de João Batista, não é? Portanto, sem João Batista, talvez houvesse Jesus, não é? Mas houve uma preparação para que João Batista viesse, ou seja, mas para ser concebido através de Elizabeth e de Zacarias. Portanto, para Jesus confiar uma importância desta natureza neste casal, né, que vai determinar todo o destino de uma humanidade mais à frente, portanto, significa que Jesus não confia este tipo de provas ou este tipo de missões a espíritos infantis, naturalmente. Portanto, daqui subentendemos que quer Zacarias, quer Elizabeth são espíritos já de uma envergadura moral e de uma envergadura espiritual bastante, mas bastante acentuada. Ok, então, Sílvia, faz favor. Assistindo o vídeo, eu fiquei pensando, né, que o pastor fala tanto da questão de que, para os homens, né, poderia o fato de ser estéril apontar algum problema, né, algum defeito. E mesmo assim ele não se afasta do trabalho. E eu busquei essa reflexão porque às vezes a gente fica procurando, né, a perfeição para começar a trabalhar, acha que por estar à frente de um trabalho tem que ser perfeito para ser acabado, né? E se ele fosse tomado desse sentimento, talvez ele nem fosse lá para esperar a vez dele de sorteio, né? Você vê que ele fica esperando um ano ou mais, conforme a sorte de ser chamado novamente. E mesmo tendo todo esse julgamento social, ele não se afastou. Então, pelo contrário, né? Continua dedicado. E às vezes a gente se afasta porque, mas eu não sou assim, assado, não sou aquilo outro, vão achar que eu já sou pura, que eu sou santa, que eu sou assim, sou assado. Então, assim, a gente se aperfeiçoa no trabalho mesmo, né? E outra coisa também, você falando, né, dos costumes e tudo mais, tem uma série na Netflix chamada Shitzel, não sei se vocês já assistiram, mas conta muito sobre como vivem os judeus ortodoxos, sabe? Muito interessante.
Então, essa questão dos filhos, de trabalho, dessa dedicação com o estudo, né? Dá para a gente perceber bastante coisa. Muito bem, muito obrigado. Pois, isto é, às vezes esperamos as condições ideais, não é? Mas isso nunca vai acontecer, porque as condições ideais nunca existem, não é? Portanto, às vezes há uma frase que é: feito é melhor que perfeito, não é? É melhor nós irmos começando a trabalhar e depois ir ajustando as coisas do que acharmos uma situação ideal e uma situação perfeita, não é? Perfeito só Deus. Ora, nós e o nosso trabalho são sempre migalhas diante daquilo que é a perfeição divina. Muito bem, então já temos aqui vários elementos, não é? Portanto, não tinham filhos porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada, e aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote. E agora, eu quando li este versículo há pouco, há meia dúzia de horas, tinha um entendimento, ou seja, não percebia absolutamente nada ou muito pouco, e agora, perante toda esta contextualização que a gente já fez, já me vem algumas ideiazinhas à cabeça. Então vamos. E aconteceu que, para já, alguém fez alguma pesquisa sobre este versículo, especificamente para este versículo? Vejam lá. Viram alguma coisa? Muito bem. E é que meninos aplicados, espetáculo. Fábio, faz favor. Isto cada vez está a ficar mais interessante, não está? Tá. É É desafiante. desafiador. Exato. Então pronto, o que é que eu procurei sobre o que aconteceu que não procurei nada de especial, Muito bem. mas o que é que eu entendi? Uhum. Entendi que que é um contexto temporal que o narrador, neste caso Lucas, colocou aqui. Antes do aconteceu que foi um tempo temporal, foi um espaço Exato. temporal e colocar-nos no espaço e no tempo e dar Exato. a conhecer as personagens. Exato. Eh, e, e depois do aconteceu que é o que nós vamos ver e vamos ter aqui várias frases, vários acontecimentos que vamos ter que vai ser depois de realizado, que começou. Eu posso enumerar aqui algumas aconteceu que no exercício que exercia o ofício de sacerdote, aconteceu que foi sorteado para queimar incenso e aconteceu que apareceu-lhe um anjo, Gabriel. Pronto, acho que podemos Vários acontecimentos, não é? vários acontecimentos. Podemos dizer que aqui o aconteceu que é um contexto, que é Um período um temporal, não período é? temporário que o narrador Lucas colocou aqui para se começar noutro, noutro ramo, digamos assim, noutras. Pronto, à frente. Ok. Não está a ser o termo. Obrigado, Fábio. Então, isto acontece quando? Isto acontece durante o trabalho, durante o sacerdócio. Ou seja, é enquanto ele está ao serviço de Deus que ocorre o milagre. Não é? Ou seja, nós, enquanto estivermos ao serviço de Deus, abrimos espaço para quê? Para que Deus se manifeste em nós. Não é? Para que sejamos inspirados, para que sejamos sustentados na nossa vitalidade, na nossa força, na nossa fé. Então ocorre durante esse ministério, né? Segundo a linguagem ali do pastor, mas segundo o trabalho, ou seja, é na decorrência do trabalho que nós temos também uma aproximação muito mais intensa com Deus. Porquê? Porque o trabalho muda-nos. O serviço em nome de Deus muda-nos. Porque é preciso ter resiliência, é preciso ter disciplina, é preciso ter força de vontade, é preciso ter fé, é preciso ter querer, é preciso acreditar, é preciso nós
estarmos vinculados emotivamente e na nossa alma toda, não é? Para nos entregarmos. E isso foi aquilo que eles fizeram. Em todas as circunstâncias permaneceram fiéis, permaneceram lá no trabalho. Né? E isso é uma consequência de todo aquele que cumpre a vontade de Deus. Todas as pessoas, independentemente dos seus passados, que se entregarem ao serviço, para já, começam a fazer o quê? Começam a resgatar débitos passados. Essa é a primeira, não é? Mas a vibração começa a mudar. A pessoa começa a ficar de uma forma diferente, começa a pensar de uma forma diferente. Começa também a ser exemplo para os outros, que como eles já eram, mas tinham este calcanhar daquilo social. Então reparem que depois, no final, todos aqueles julgadores que diziam é estéril, ou não tem filhos, têm que engolir em seco. Porque uma coisa é as questões humanas, e outras coisas é a natureza do poder de Deus sobre nós. Martinha, faz favor. Então, eu fui procurar a primeira parte e aconteceu que, e está, e agora ouvindo também a explicação do vídeo que passaste, acaba por ser mais Claro. fácil o entendimento. Mas o aconteceu que, eu pesquisei pelo aconteceu, em que fui ver ao dicionário, e até foi um dicionário brasileiro, em que diz que aconteceu, significa que ocorreu, sucedeu, tornou-se real, neste caso num tempo ou num espaço, de modo a alterar o sentido e a afetar algo ou alguém. Neste caso, podemos contextualizar que ocorreu, neste caso a quem? A Zacarias. Num tempo, sim, enquanto ele exercia o seu, neste caso diz ofício de sacerdote, ofício é a sua função de sacerdote, de modo a alterar o sentido, afetar algo ou alguém. Alterar o sentido em que o facto de ele estar a exercer o seu trabalho como sacerdote fez com que alterasse o sentido, neste caso, de vida, porque foi o que ele depois ficou a saber, e estava ao serviço perante Deus, não é? Através das suas palavras e dando a conhecer Deus. E afetou a ele, porque ficou a saber algo mais, mas pronto, aí já íamos mais para a frente, não é? Afetou algo, neste caso, ou alguém. Algo a ele, alguém a todos os que o viram na ordem do seu turno, que é o final da frase, na ordem do seu turno, porque o facto de também ele lá estar, agora, pelo entendimento do vídeo que foi passado, era realmente uma sorte, não é? Eles saberem quando é que lhes ia calhar a sorte. a casa e por outro lado o turno a quem eles pertenciam, porque até podia calhar a casa, mas não o seu turno. Exato. Pronto, é isto. Ou seja, aconteceu, não é? Perante tantas possibilidades de não acontecer, o facto é que aconteceu. Não é? Muito bem, Patrícia. Muito bem. Eu não pesquisei, mas me veio agora aqui na cabeça a frase: os que perseverarem até o final serão salvos. Então, eles tiveram essa persistência, continuando no trabalho, e apesar da correlação que foi feita, né, na outra semana do estudo da figueira estéril, a figueira representa a perseverança. E eles tiveram essa prova da perseverança, porque eles tinham esse espírito já maduro para passar por essa prova. E passaram servindo, sendo úteis, aproveitando as oportunidades que foram dadas da forma como essa parábola é apresentada em Lucas. Que a figueira não é arrancada logo de cara quando o Senhor pede, né?
Ele ainda dá mais um tempo, mais uma chance para ela ser adubada, para ela... E eles permaneceram ali aproveitando essas oportunidades de servir, mas se mantendo fiéis, e aí acontece que foram salvos aí da sua aparente desgraça. É verdade. Que bom, Patrícia. É de facto, nós temos expectativas na vida, não é? A expectativa deles era que queriam muito ter um filho. Pediam muito a Deus para ter um filho. Mas nós também temos as nossas expectativas, não é? Às vezes também queremos ter filhos, outras vezes queremos que os nossos filhos melhorem, outras vezes queremos que os nossos filhos prosperem, outras vezes queremos que nós próprios tenhamos determinadas condições financeiras, emocionais. E depois, quando não acontecem essas coisas, como é que nós reagimos perante Deus? Não é? Nós nos revoltamos ou continuamos a servir com a mesma alegria desde o início? Olhem que belas lições que isto nos traz, não é? Como é que é a nossa fé? Deus tem que ir subordinado à nossa vontade sempre, quais crianças que fazem birra se os pais não fazem aquilo que eles querem? Então, nós às vezes tratamos com Deus, na relação com Deus, com uma alta infantilidade. Choramos baba e ranho, pedindo a Deus que nos dê aquilo que nós queremos, e na verdade não conseguimos atingir ou ter a maturidade para que no tempo de Deus as coisas venham com a graça. E agora imaginem, eu até me estou a arrepiar todo. Imaginem o que é nós fazermos preces a Deus durante tantos anos, tantos anos, tantos anos para que algo aconteça. E sempre tudo contrário, tudo contrário, tudo contrário, tudo contrário, tudo contrário. E nós ali perseverantes, a pedir, a pedir, a pedir, com a nossa fé que vai acontecer e vai acontecer. Imaginem um jejum de 30, 40, 50, 60 anos, o que quer que fosse. Vocês imaginam a alegria que é quando acontece? Já viram a alegria? Hoje é dessa alegria, é nessa alegria, é nesse momento de alegria que nós temos que esperar, porque sabemos que vai acontecer, porque tudo aquilo que procura, acha, e tudo aquilo que bate, a porta lhe será aberta. É da lei que assim seja. E é tão bonito isto. Fernanda Malva, se faz favor. Daquilo que eu consegui perceber, e aconteceu que eu foquei-me no acontecer, o acontecer é tornar-se realidade, e tal como a Marta disse, devido a uma ação a um processo. Portanto, o acontecer é uma expressão indicativa de garantia, de realização, Espetáculo. independentemente de todas as contrariedades. E aconteceu naquele momento a Zacarias, independentemente de tudo. Levo este a acontecer, e isto já é um bocadinho a minha interpretação também, porque eu já li, ao seu interior. Isto é o que aconteceu no seu interior. Não foi o que aconteceu por ele ter visto o milagre, foi ou ter, milagre, ou seja, o ter ouvido A questão o anjo. exterior. Não, tem a ver com o efeito nele. O efeito nele. E eu vi no livro, o Pronto Socorro de Emmanuel, e ele diz uma coisa, não, peço desculpa, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, diz o seguinte: toda a realidade é a do Espírito. Exato. E toda a paz é do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. E depois no livro do Pronto Socorro de Emmanuel também diz o seguinte: é imperioso aceitarmos-nos com as imperfeições que ainda nos caracterizam, esforçando-nos, melhorar-nos, tanto quanto possível, no espaço e no tempo. E, sobretudo, quando as nossas tarefas nos parecem excessivamente pesadas,
reconheçamos que, se não tivéssemos companheiros difíceis, grupos que se acham distantes das finalidades a que se destinam, irmãos impulsivos e irritadiços, pais complexos, filhos rebeldes, parentes enigmas, enfermos de múltiplas procedências, portadores de obsessões e paixões, amigos emaranhados em lamentáveis enganos, adversários gratuitos e acompanhantes inseguros que nos compelem a testemunhos constantes de solidariedade e tolerância, apoio e compreensão. O que nos restaria fazer na Terra? Abstenhamos-nos da queixa e da rebeldia, procurando realizar o melhor que pudermos, porque a verdade é que somos consciências endividadas perante as leis divinas e tão somente em nos auxiliando uns aos outros é que encontraremos o caminho da nossa própria libertação. E foi exatamente isto que aconteceu a Zacarias. Porque ele tanto fez, ele tanto ajudou os outros, e eu creio, estou muito crente, não vi isto em lado nenhum, mas é o que me faz pensar, o sofrimento interior deste casal, cada um no coletivo enquanto casal e em cada um, nós não podemos fazer uma ideia sequer. Exato. E eles perseveraram sempre. E neste momento, acontece que estou convencida que realmente foi o auge a acontecer em Zacarias. Muito E bem. este é o meu contributo. Então vejam uma coisa que é, esse movimento íntimo que a Fernanda estava a falar é a tal construção íntima, né, falada no prólogo, a construção que está a ser feita, mas é essa construção que foi feita num ambiente íntimo deles que vai permitir que o milagre aconteça. É como se atingisse um patamar espiritual de merecimento, ou seja, de cessação de prova, ou de cessação é como se fosse um prémio de uma conquista espiritual. O que é que nós geralmente fazemos? Olha, o que é que nós fizemos? Suspendemos aqui o trabalho de choques anímicos e vamos iniciar uma caminhada de estudo da mediunidade desde o princípio. Para quê? Para termos no futuro as bênçãos do trabalho. Então isto é assim. Reparem, nós estamos aqui com dificuldades de entendimento, de compreender e não sei o quê, mas nós já temos trabalho realizado. Todos nós já temos uma história com o espiritismo de alguns anos. Já não estamos a zero completamente. Mas já houve um trabalho. O facto de estarmos aqui hoje a estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita já é uma bênção de trabalho que já foi realizado lá para trás. E estamos cada vez mais a aprofundar o conhecimento e a aprofundar a nossa realização espiritual, ou seja, a tal construção do prólogo, né, está cada vez mais a ser realizada nesta jornada, não só de estudo, mas também de vivência das múltiplas reencarnações. Então, para Zacarias, aconteceu, não é? E a outra parte do versículo, portanto, diz aqui, aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem de seu turno, portanto, enquanto exercia funções de sacerdócio, foi quando aconteceu, ou seja, quando na verdade estava ao serviço de Deus, não é? Enquanto estava no templo, né? Enquanto estava, neste caso, porque o incenso acaba por ser uma oferta a Deus, ok? Portanto, há aqui toda esta questão cultural também do incenso ser uma oferta a Deus. Então, quem é que pesquisou um bocadinho aqui sobre esta parte, o que é que tem aí para nosso entendimento? Ora, muito bem. É lá, assim que eu gosto, meu Deus do céu. Fernanda, faz favor. É só um pequeno contributo aqui, porque eu pesquisei um bocadinho o Fernanda, exercia. o NEP é feito de pequenos contributos. E aqui o exercer
é cumprir as funções ou as obrigações. Portanto, Exato. este acontecimento interior em Zacarias foi exatamente no cumprimento das suas obrigações enquanto sacerdote. E depois, portanto, quando ele estava a colocar em prática, e depois fui buscar uma passagem de Mateus, no capítulo 6, versículo 1, que diz assim: acautelai-vos de não praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto do vosso Pai, que está nos céus. Portanto, Fantástico. isto diz tudo. Pois é. Pois é. Então vejam, quantas vezes nós entramos no trabalho para sermos recompensados pelos homens? É? Querem exemplos? Uma pessoa começa a dar passe e depois os pacientes dizem assim: epá, você tem um passe tão bom. Se calhar tenho de ir dar de cura. Se calhar tenho de ir dar de cura. Ou, epá, que palestra tão bonita. Que palavras tão bonitas. E nós, e o Filipe, né? Pá, espetáculo. Qual Divaldo Pereira Franco, Filipe Pereira que é? Então vejam estas coisas todas, não é? Vejam estas coisas todas. É tão fácil nós vivermos para os homens. É tão fácil a gente se perder nas coisas dos homens, nos elogios dos homens, nos sucessos dos homens, das coisas dos homens. E é tão difícil perseverarmos no silêncio e esperar que Deus concretize as coisas connosco. Ora bem, ó Fábio, então diz lá. Pronto, foi basicamente também pelo sinónimo e quando eu li, veio-me o servir. E fui à Bíblia do Caminho procurar por servir. Espetáculo. Entre as pesquisas achei aqui uma bastante peculiar e acho que se encaixava perfeitamente aqui no contexto, e Espetáculo. nomeadamente a Zacarias. Vou passar a citar. Sim. Serve com Deus e diz-nos: nós caminhamos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Antes as crises que surgem, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve, pensando em Deus. Atenda ao dever que te cabe e Deus fará o resto. Tão simples, não é? Tão Pô-lo simples. em prática é um bocadinho mais complicado, mas cá estamos. Claro. Muito bem. Olha, aproveitando aqui o gancho aqui do Fábio, eu também tenho aqui uma mensagem, antes depois já passo a palavra à Márcia, que é uma mensagem do Emmanuel que está no Fonte Viva, e a mensagem, portanto, é diante de Deus, diz assim: para Jesus a existência de Deus não oferece motivo de contendas e alterações, talvez. Não indagam em torno da natureza do eterno, não perguntam onde demora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te em Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele mesmo rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é o foco gerador dos mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo e Deus, nosso Pai, nos escutará. Portanto, aqui é mais na questão da prece,
mas como estava aqui diante de Deus, e o texto fala que, portanto, ele, portanto, no 8, aconteceu que exercia o ofício perante Deus, ou diante de Deus, portanto, o que é que havemos de fazer diante de Deus? Ora bem, Márcia, faz favor. Felipe, olha, eu vou passar porque eu estava com essa mensagem de Emmanuel, justamente essa, diante de Deus. Grande spoiler! Isso, nós dois pegamos a mesma. E justamente nesse pedaço que ele fala, porque eu, na 1.8, o que me chamou a atenção foi perante, que ele estava perante Deus. Então, foi daí que tudo isso, qual é a nossa atitude perante Deus? E aí, com esse texto, essa mensagem de Emmanuel, nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa, ou seja, a postura de nos colocarmos, ser sincero e fiel. Então, eu vi bem, quando vi essa passagem, que a postura de Zacarias e Isabel perante Deus era de sinceridade e fidelidade. Espetáculo. Então, Muito bem. mas foi a Incrível. mesma que você. Obrigada. Estamos em sintonia. Aconteceu, não é? Aconteceu o quê? Muito bem. Então vejam que nós estamos sempre para ser observados por Deus, não é? Nós estamos sempre ligados a Deus. Portanto, nós às vezes que até nos esquecemos disso, é que Deus tudo sabe, tudo pode e tudo vê a nosso respeito. Não é? É como se fosse o grande olho do Big Brother, não é? Portanto, estamos sempre em vigília. E daí não vale a pena nós muitas vezes, de facto, inventarmos na vida. Daí que as nossas intenções nas relações uns com os outros, a nossa verdade para com a vida, para com os nossos semelhantes e também para com Deus, para com nós próprios, lá está, a tal tríade que a Marta falou, não é? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Mas termos essa relação de verdade com Deus, com o próximo e também uma relação de verdade com nós mesmos. Quantas vezes nós vamos contra aquilo que nós pensamos, ou contra aquilo que é a nossa ideia, ou contra aquilo que é aquilo que nós achamos que é o melhor? Quantas vezes nós atentamos contra Deus? Quantas vezes nós nos relacionamos de forma hipócrita uns com os outros? Então, isto é muito, muito... faz-nos refletir, não é? Como é que eu me apresento perante Deus? Geralmente, na prece, não é? Na prece nós acabamos por nos relacionar com Deus, é uma forma direta de termos esta relação com Deus, através de preces, através de uma fala, através de uma emissão de um bom pensamento. Como é que nós nos apresentamos perante Deus? Não é? Como alguém que já sabe, ou como alguém que sente e sabe que precisa do amor de Deus, da sua ajuda, da sua proteção, perante a nossa pequenez, não é? Apresentarmos-nos a Deus com este coração que se pretende puro, que se pretende genuíno. Por isso Jesus vai dizer que o reino de Deus se assemelha ao coração de uma criança, não é? Portanto, eu acho que este exemplo é muito isso. Nós termos uma atitude genuína perante Deus e perante todos aqueles que cercam de nós. Muito bem, então vamos avançar mais um pouco. E aconteceu que, enquanto exercia o sacerdócio por dedões, na ordem do seu turno, portanto, e esta parte final, na ordem do seu turno, viram alguma coisa? Ok. Ora, Fernanda? Olha,
Portanto, a ordem do seu turno leva-me para, portanto, as palavras de vida eterna de Emmanuel. E que na primeira carta aos Coríntios de Paulo diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Portanto, o que me dá a entender é que tudo isto teve uma ordem, teve um seguimento, teve de acordo exatamente com o facto de Zacarias ser sacerdote. Portanto, foi tudo neste decorrer e aconteceu exatamente no tempo que deveria ter acontecido. É a minha interpretação. Para ter um resultado, não é? Portanto, Exatamente. tinha que acontecer assim para que houvesse um resultado. Qual foi o resultado? Foi o nascimento de João Batista, para que se cumprisse a promessa de Deus em relação a este casal, não é? Ok. Então, e quem quer mais dizer alguma coisa em relação aqui a esta parte final? Aqui no prólogo há uma referência também à ordem com que Lucas quis colocar o seu evangelho. Vamos lá ver se eu vou buscar aqui. Também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Portanto, Lucas também coloca aqui a palavra ordem, porque na verdade, às vezes parece que é o caos, não é? A vida parece que está no caos. A vida deste casal neste momento parece um caos, não é? Pese embora eles sejam justos no seu proceder, a verdade é que viver com esta limitação, com esta frustração de não ter filhos, cria aquele desconforto interno. Mas há uma ordem e há um espírito de sequência para que as coisas aconteçam. Ninguém chega a espírito crístico sem passar por todo o processo, não é? E para que ocorra mais à frente a bênção, é necessário uma sequência de trabalho para que isso aconteça. Para que nós estejamos aqui hoje, teve que haver uma sequência de trabalho pretérito que nos deu a sensibilidade para nós hoje estarmos aqui, o nosso coração estar aqui junto uns com os outros. Correto ou não? Então, aconteceu que a espiritualidade e nós mesmos nos atraímos para aqui. Foi chegado o tempo. Para que nós estivéssemos aqui hoje, as nossas vidas deram tantas voltas, tantas voltas, tantas voltas. E agora, aqui estamos nós. Então, a vida de Zacarias e Isabel também deu muitas voltas, muitas voltas, muitas voltas. Para quê? Para que no momento certo tudo se concretize segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Mas também há uma lei que rege os destinos do universo. E o nosso livre-arbítrio nunca se vai sobrepor à lei divina. Muito pelo contrário. Quanto mais nós cumprimos a lei divina, menos livre-arbítrio temos. Porquê? Porque só se cumpre a vontade de Deus, que é perfeita. Então vejam, Cristo não tem livre-arbítrio. Como assim? Não tem livre-arbítrio na medida em que Cristo só cumpre a vontade de Deus. Ele aprendeu a só cumprir a vontade de Deus. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a aprender a cumprir a vontade de Deus. Muito bem. Marta? Filipe, agora quando tu referiste o prólogo, fui mesmo buscar aqui relativamente à palavra em ordem do E o que é que prólogo. tem aí? E nós na altura chegámos à seguinte conclusão, que Que giro. fantástico, que para as nossas vidas é oportuno estarmos aqui, hoje. A nossa história, a nossa evolução trouxe-nos até aqui.
Olha, porque colocamos a nossa vida ordenada em todos os aspectos. muito bem. Ou seja, aqui Zacarias estava tudo certo para que tudo corresse no momento certo. A ordem, em ordem, ou seja, na ordem do seu turno. Na ordem, estava, a vida dele estava como tinha que estar naquele momento, para que acontecesse o que veio a acontecer, a suceder. Fantástico. É, Obrigado, pronto. Marta. Então tudo está em ordem, não é? Há uma mensagem de Chico Xavier, depois já vou buscar. Agora vamos ouvir a Márcia e depois eu vou lê-la, se calhar, para finalizarmos o nosso estudo. É que no livro Vida Feliz, eu achei um artigo aqui da Marta Antunes, e ela fala sobre o livro Vida Feliz, da Joana de Anjos, do espírito Joana de Anjos, de Valdo Franco. E ela coloca sobre o tempo, que é uma ordem, né? O tempo segue uma ordem. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Então, toda essa ordem e todo o valor que a vida do casal foi agregando, foi juntando através do tempo, chegou à culminância daquele momento, que eles seguiram uma ordem sempre se mantendo firmes. E aí, no final, ela cita a passagem em Mateus 6, 33, 34, buscai primeiro o reino de Deus, que foi a fidelidade que o casal demonstrou, e a sua justiça, e todas estas coisas todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo depois foi acrescentado à vida deles na ordem, no tempo, de acordo com a fidelidade e a sinceridade das atitudes deles. Era isso que eu queria colocar, Felipe. Não sei se está pertinente aí. Sim, sim, com certeza. Todos os contributos são pertinentes, tá bom? Ora, se calhar vou trazer aqui... Não, vamos deixar se calhar isto para o final. Alguém quer mais trazer algum contributo aqui desta parte deste versículo? Então se calhar podemos fazer, já estamos quase no final, podemos fazer se calhar algumas reflexões conclusivas, né? O que é que retemos de conteúdo moral? Que é de facto isto também. Quais são as pérolas morais que trazemos e que aprendemos já fomos no versículo 8, não é? Temos caminhado a pouco e pouco, cada vez vamos tendo uma relação mais próxima com o casal, com os seus preceitos, com aquilo que nos ensinam. Aquilo que mais me tocou, digamos assim, é o não desistir do trabalho, sabem? O ficar, mesmo que tudo esteja a correr mal, mesmo que tudo corra ao contrário daquilo que muitas vezes possa ser projetado, que se continue sempre a trabalhar, independentemente das tempestades, dos ventos contrários, e que a gente possa permanecer firmes, porque Deus não falha connosco. E esta história e esta perigo traz-me esse encanto ao coração para que sou assim o coordenador aqui da Casa com o Evangelho, né? E dá-me esta força também, esta aprendizagem para a gente se manter firmes, estão a ver? Para a gente não desistir, para a gente se entregar a Deus, para a gente contribuir sempre, para a gente servir sempre. Que lá em cima está Ele a cuidar de todos nós.
Fernanda. Eu Só só quero queria acrescentar. dizer Ah, uma. Ah, não sei. Posso falar? Sim, sim. Eu só queria dizer uma palavrinha que eu Sim, percebi sim. deste contexto todo. É assim, é a palavra, é aquela fé fortalecida. Se a nossa fé for fortalecida, nada nos vai derrubar, nada nos vai parar. É o que eu retenho neste todo este conteúdo que eu retiro para mim. É uma excelente conclusão, Fernandinha. Obrigada. E a Obrigada. Fernandona? Isto é Fernandinha, Fernandona. olha, Fernanda. para acrescentar aquilo que tu disseste, eu acrescento duas coisas. Uma delas é a união. Uhum. A união faz a força e estou convicta de que este casal teve que se unir. Uhum. Não podia de maneira nenhuma estar um para cada lado. Porque estando um para cada lado não conseguiriam o que efetivamente vai acontecer, não é? E, portanto, a união faz a força. Para além disso, o que me sensibiliza também tem que ver com o sofrimento de cada um e o sofrimento enquanto casal, porque não será fácil, tendo em conta tudo o que estava exterior Pois. aos seus sentimentos, e eles mantiveram-se ali firmes e no entendimento do que havia de vir, sem eles terem a percepção do que havia de vir, Exato. mas com, se calhar chamemos-lhe fé, não é? Claro. Mas com certeza que eles tinham um acreditar em algo maior, mais bonito, que os fazia caminhar, que os fazia trabalhar. E é isto. É o sentimento que os movia, não é? Que não é visto pelos homens, mas que é perceptido por Deus, percepcionado por Deus, não é? Ora, Marta. Olha, eu hoje só assim um pequeno resuminho pequeno resumo não, o que me fica na realidade hoje, que é nós, das expectativas que nós tantas vezes criamos em relação a tanta coisa, na realidade tudo vem no tempo de Deus. Quando nós, e até pelo exemplo que estavas a dar, tantas vezes nós pedimos e se calhar chega um ponto que pela saturação deixamos de pedir. Se calhar passamos a agradecer pelo que temos e pelo que nos é dado. E se calhar se calhar não, é precisamente nesse momento que chega aquilo a que nós temos direito. As boas novas, Em não em todos os sentidos. É é? isso. Fábio. Estavam aqui a falar e estava a pensar e também passar aqui com os olhos por cima do texto e estava a pensar que isto foi escrito se calhar aí há mais de 2000 anos e que a gente está a contextualizar no tempo de hoje, e o que até é verdade. Eu aqui a olhar para o Herodes, o rei da Judeia, vem-me à cabeça o Putin, não é? Como é óbvio. Agora, o que estamos a viver neste momento e daqui para a frente sabe-se lá. Mas que nós sejamos os Zacarias e as Elisabetes de hoje, que mantenhamos o foco e não desistamos de Deus, que estejamos sempre com o pensamento e que acreditemos sempre que o Pai nos dá o melhor e no tempo oportuno, e que nunca desistamos. Falo isto muito para mim, porque às vezes quando nos sai um banãozinho, por mais pequeno, para nós é, é um grande abalo, né? Quando toca a gente é sempre um grande abalo, mas que nós consigamos aguentar firmes e aqui juntos neste cantinho da Casa com o Evangelho, que é aqui que nós unimos as nossas forças e que se possamos ajudar uns aos outros. Sejamos como Zacarias
e Isabel. Sejamos aqui uns girassóis fortes e unidos. É isto que eu retiro. E assim seja. Muito bem. Então e a Sara Freitas estava aqui a escrever no chat o que era, não sei o quê, não sei o que mais, e não fala nada, não pode ser. Alô, Sara Micaela Ruela Freitas. Boa noite. A gente evoca o espírito e ele aparece. Eu lembrei muito do Jerônimo Mendonça, né? Que novo, ele se acometeu de uma doença, né? Que o colocou de cama, e mesmo assim ele nunca desfaleceu, né? Ele sempre teve firme a tarefa de divulgar o evangelho, né? De trabalhar para Jesus, né? Então, assim, foi um grande exemplo. Para mim, é um grande exemplo de vida, um grande exemplo de trabalhador espírita, né? Que ele não mexia do pescoço para baixo, né? Devido à sua doença. Então, para mim, foi que na mesma hora que, nas suas palavras finais, me veio ele na minha mente. Muito bem. Que ele nos dê força para que a gente possa, né? Também nunca desfalecer e estar sempre em busca de trabalhar para Jesus, né? E assim Trabalhar na seja. nossa reforma íntima e trabalhar também na divulgação do evangelho através do nosso exemplo, né? De viver o evangelho em nós. É isso que eu queria falar. Muito bem. Vês? Perdia-se esta comunicação tua tão bonita. Ok, então, amigos, estamos já no finalzinho do nosso estudo de hoje. Vou ler aqui o texto que eu queria ler, que se enquadra aqui perfeitamente no nosso estudo de hoje. Eu acho que ele resume, talvez, aqui o nosso estudo de hoje. Portanto, é uma mensagem que não sei se foi Emmanuel que disse a Francisco Cândido Xavier, mas pronto, diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos. Atitudes são as fontes de atração ou repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, foi isso que Zacarias e Isabel viveram e é isso que todos nós vamos viver também. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, vamos agradecer a todos estes homens e mulheres que dão testemunho da sua vida para que outros possam aprender. Damos graças a Lucas por todo o seu esforço em realizar o Evangelho com tantas adversidades, mas recordamos aqui também todos aqueles cristãos que no anonimato foram perseverantes e nunca deixaram que o Evangelho do Senhor ficasse por mãos alheias. Tantos homens e mulheres foram perseguidos, tantas pessoas se entregaram por amor ao silêncio de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui, nas nossas casas, no nosso conforto, a refletir uma vez mais e a lembrar uma vez mais: se é o amor, só o amor,
pode educar-nos, pode ensinar-nos aquilo que é verdadeiro em nós. Então, eu dou muitas graças a Deus por tudo isto que nos está a acontecer, na verdade a todos, não é? Nós estamos num tempo, estamos aqui vinculados à Casa com o Evangelho, mas muitos de vós estão também vinculados a outros projetos, a outros serviços, e isso tudo é muito bonito, porque todos nós estamos numa grande seara, uma seara do bem, uma seara da construção de algo melhor, porque na verdade é disso que o mundo necessita. Pessoas que sejam pessoas da paz, pessoas que sejam pessoas do bem, pessoas que vivam umas com as outras de uma forma verdadeira, real, e que a gente se deixe de subterfúgios, de aparências de bondade, de aparências de riqueza, aparências do que quer que seja, mas que a gente na verdade viva em espírito e em verdade, com Deus no coração. E hoje dá-me este ânimo, não é? Para que, pese embora as dificuldades, que a gente permaneça sempre no trabalho com Cristo, com o nosso Senhor. Então, damos graças a Deus por isso, e que Ele nos ajude a construir a obra que está desfeita, mas que está em construção. Ele nos ajude, hoje, agora e para sempre, que assim seja.